seu padeiro, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do capitão da guarda, na prisão onde José estava preso. Aleluia! Vamos recitar o versículo 3. E mandou detê-los e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. José estava o quê? Preso. Não esqueça dessa palavra, queridos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos nos entregar em tuas mãos e pagar as tuas infinitas misericórdias, Senhor. Certa feita, Davi disse, Senhor, a um dos teus servos, que ele preferiria estar nas tuas mãos, ainda que eu tivesse irado, Senhor, mas ele queria estar nas tuas mãos. De igual forma, meu Deus, nós dizemos a ti nessa noite, nós queremos estar sempre nas tuas mãos, na tua presença, na tua dependência, na tua direção, no teu prover, na tua casa, Senhor dos exércitos. Fala com a tua igreja nessa noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja pode dizer amém? Amém. Sente glorificando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus. Meus irmãos, José estava preso. Um homem de Deus estava preso, Deus. Não sei você nessa noite, mas eu quero mudar só um pouquinho aqui esse contexto. Porque desde a hora que eu me sentei ali, meu coração está pegando fogo, aleluia. Estou sentindo algo diferente aqui nessa noite, aleluia. Eu não posso dizer outra coisa que não seja a presença do Senhor, revelando a sua palavra, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus está dizendo que José estava preso, aleluia. Quando eu estava vindo para cá, uma coisa tocou muito forte no meu coração. Quero dizer assim, o que vinha no meu coração era dizer assim, ó, sonho tem preço, meu amigo. Sonho tem preço. Às vezes quando você sonha com um carro melhor, queridos, você quer sair de um Corsa preto, você quer ir com um Corolla branco, você quer ir com um Civic branco, tem um preço a se pagar por isso, queridos. É um preço alto, né, irmão Edmar? Sai de um Corsinha para ir com um Civic é muita ousadia, né? Mas enfim, os sonhos, irmãos, não começam de baixo para cima. Os sonhos começam de cima para baixo, é do céu para a terra, louvado seja Deus. E todas as vezes que um homem de Deus sonha algo do Senhor, prepare-se para pagar um preço altíssimo. Se você se lembrar, a frase que eu pedi para você guardar, José, ele estava preso. Vamos recordar por quê, queridos, que ele estava preso? José estava preso porque ele era amado do pai. Ele foi preso porque ele era amado do pai. Foi um filho que nasceu já na sua velhice. E pelo fato de Jacó estar velho e José ser um dos mais novos, que depois ainda viria Benjamim, ele ficou mais tempo ao lado do pai. Ele regozijou muito na presença do pai, porque o pai já não tinha mais força para o trabalho. Então ele passou a ser alguém muito querido do pai. O pai passou a ter muita dedicação, ensinar muitas coisas. Os irmãos mais velhos já saíram do trabalho para apacentar as ovelhas do seu pai e já não tinha tanto tempo para ficar com o pai, meu amigo. Então José teve esse privilégio. Depois, irmãos, José foi preso porque ele sonhava. Ele teve 2 sonhos que deixou seus irmãos muito irritados. Primeiro ele falou dos moldes de um feixe que ele sonhou. Mas antes dele contar, ele disse: irmãos, eu tive um sonho e eu queria contar para vocês. E nem mesmo
sem saber se os seus irmãos queriam ouvir, ele já começou a contar. Olha, sonhei que o meu molho, ele se levantava, depois os molhos de vocês se levantavam ao redor do meu, e os molhos de vocês se inclinavam para o meu molho. Aí causou ira dos seus irmãos. Depois, queridos, José foi preso, ele estava preso por conta da integridade dele. E essa integridade era levar as verdades para o seu pai. Mas que verdades eram essas, queridos? As verdades pelas quais os seus irmãos erravam, faziam coisas contrárias à vontade do pai. E o pai dizia: José, vai lá ver como é que estão os teus irmãos. José voltava: pai, estão aprontando. Isso causa ira, irmãos. Mas uma coisa foi o estopim. E o que foi o estopim para que ele estivesse lá de novo? Por conta dos sonhos e por conta da integridade. Quando Jacó manda José e vê como seus irmãos estão, Jacó manda ele ir para um determinado lugar perto de Siquém. Só que eles não ficaram ali, eles mudaram de lugar. E se vocês lerem o capítulo 39 do Gênesis, vocês verão que ele está perdido. E nesse momento que ele está perdido, aparece alguém sem nome e sem nada, sem identificação. Ele diz: o que ele está procurando, José? Chama ele pelo nome, queridos. O que ele está procurando, José? Os meus irmãos. Por acaso o senhor sabe onde é que eles estão? E ele dá a direção exata de onde estão aqueles meninos, aqueles filhos de Jacó. E ele vai bater lá onde eles estão. Antes que ele chegasse lá, os irmãos lembram como foi que os irmãos de José identificaram ele? Lá vem o sonhador de sonhos. Lá vem o sonhador. E esse sonhador, ele ia de novo fazer a vontade do seu pai. Eu quero dizer para você que nessa noite, querido, que a sua integridade, a sua lealdade ao seu pai, à sua igreja, ao seu pastor, à sua família, isso provoca ira em muitos, principalmente aqueles que andam errado, aqueles que não têm compromisso com a família. Trair a esposa, ou o irmão, ou a irmã, é comum. E se alguém chegar para ele e dizer: você está fazendo errado, ele vai te chamar de quê? De careta. Tem que ser careta, tem que ser certinho. Integridade tem preço. Mas só quem dá valor à integridade é quem zela pela integridade. Quem não zela pela integridade, meu irmão, não queira discutir integridade que vai sair faísca. Naquele momento foi o estopim para que os seus irmãos ficassem furiosos e a partir daquele momento começassem um plano, arquitetar um plano para a vida de José. Mas só, queridos, que enquanto o mundo acha que está fazendo mal para um servo do Senhor, eles não sabem que eles estão tratando ou fazendo a vontade de Deus, para que Deus possa se revelar para você cada vez mais, e muito mais forte, com muito mais intensidade. Naquele momento começava o plano de Deus na vida de José. E como nós começamos a dizer, José, ele era um sonhador. Como nós começamos a dizer, os sonhos começam de cima para baixo, não é de baixo para cima. Quando nós sonhamos, irmãos, nós estamos recebendo revelação de Deus. Números capítulo 12, versículo 6, tem essa
confirmação, o próprio Deus falando a Miriam e falando a Arão. Quando eu quero falar com um profeta, a ele eu me revelo ou através de sonhos. Eu me apresento a ele. Deus estava se revelando para José. Mas José estava no cárcere preso. Por que ele estava preso, queridos? Por conta da integridade de novo dele. Ele foi vendido como escravo. Estava vivendo como escravo na casa de Potifar. E a integridade dele era tamanha que um determinado tempo que ele estava vivendo na casa de Potifar, Potifar percebeu que tudo que José fazia prosperava. Então ele disse: José, está aqui a chave do meu almoxarifado. Tudo que eu tenho, José, está em tuas mãos. Somente a minha esposa, essa não divido com ninguém. Só que essa integridade, queridos, acompanhado da beleza de José, Satanás está querendo encher o doce. Satanás está querendo derrubar o que há de mais sagrado no homem: a integridade, relacionamento com Deus, relacionamento com o seu aprendizado, com os ensinamentos que o seu pai tinha dado, toda aquela dedicação e família que o seu pai tinha dado até os 17 anos de vida. Satanás estava querendo aniquilar. E aqui está, irmãos, o verdadeiro valor da integridade. O pai passando por filho, dizendo para ele como que deve se comportar, como que deve agir, por onde você for, você tem que se guardar, porque Deus está vendo. A sua integridade, irmãos, começa na sua família, mas ela depois prospera. Ela sai das quatro paredes, ela sai do seu ambiente normal e ela passa a ter um valor muito maior, muito mais abrangente. Deus quer saber se essa integridade é capaz de perpetuar ao lado do seu pastor, ao lado da sua igreja, longe dos seus pais que estão te vendo, que estão te regulando. Porque, por mais que você esteja longe dos olhos de quem pode te fiscalizar, os olhos de Deus estão sempre sobre você. Bendito seja o nome do Senhor. E José guardou isso. Comigo não, Satanás, você não vai ter vez comigo. Aquela mulher tentou pegar José de todo jeito, até o dia que eles estavam sós, e ela planejou: hoje ele não escapa, hoje eu pego ele. Irmãos, e aqui tem um ensinamento para nós profundo. Nós, crentes, santos, que queremos a nossa integridade intacta, permanente, você não vai tentar Satanás, querido. Não vai achar que você é santo o suficiente para resistir às tentações do diabo. Você não é, eu não sou, o seu pastor não é, não tem homem na terra que seja. E José nos ensina isso. Quando a tentação chegar, corra, não espere. É como eu ouvi essa semana: não fique se esfregando na tentação. Não queira assanhar a tentação, porque ela pode aguçar você de uma forma que você não resiste, e você cai. E ele, não interessa se partiu nu ou vestido, mas ele partiu. E por conta dessa integridade, queridos, ele foi preso. Que possamos ser presos pelos pensamentos dos homens, pelas ações humanas, mas guarde o que há de mais precioso em você, que é o seu relacionamento com Deus, é o seu relacionamento com a sua família, é o valor que você guarda, são os valores pelos quais ninguém ou nenhum dinheiro pode comprar. Aleluia, bendito seja Deus. Quando você vê Deus falando no capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos,
você vai ver mandamento falando do céu para a terra, do homem com Deus, do homem com a sua família e do homem com a sociedade. Permaneça com essa integridade, querido, que você vai fazer a vontade do Altíssimo sempre. Bendito seja Deus. E por conta disso, José foi preso. Esse sonho tem preço a ser pago. Às vezes nós não sabemos como nós pagaremos ele. Não é com dinheiro, mas é somente com gestos, com atitudes, com reações. Mas Deus, queridos, vai usar aquilo que Ele te ensinou, ou que permitiu que você aprendesse, aonde você estiver. Os ensinamentos que Deus tem te dado, fique tranquilo, Deus vai fazer você utilizá-los. José sonhou um sonho que não era dele. Ele sonhou os sonhos de Deus, dizendo: eu vou te usar. Quando José sonhou com o seu molho ficando de pé e os seus irmãos ao redor e se curvando perante ele, depois sonhou com o céu, com o sol, com a lua e 11 estrelas se encurvando para ele de novo. Não era ele, queridos. Ele somente seria um instrumento de Deus para fazer a vontade de Deus ser cumprida. Aleluia. Nós somos vasos, nós somos instrumentos. Se nós estivermos no lugar certo, fazendo a coisa certa, na direção do homem certo, nós nunca falharemos. Nunca. Só cumpra a vontade de Deus. Só fale aquilo que Deus te mandou. Só esteja no lugar certo. Só queira fazer a vontade de Deus e guarde aquilo que Ele colocou nas suas mãos para fazer. José estava preso. E de novo, o líder da cadeia percebeu que ele tinha integridade suficiente para guardar todos, porque se preocupava com todo mundo. E se os irmãos lerem mais no capítulo 40, você vai ver que José parece que não estava naquele ambiente, mas quando ele chegou ali, ele percebeu que aqueles dois homens que chegaram, que passaram já alguns dias, e que já tinham dormido, que já tinham sonhado, ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam com semblantes diferentes. Eles estavam meio que aterrorizados. Por quê, queridos? Porque eles tiveram sonhos. E uma coisa que me deixa louco é alguém me dizer alguma coisa e eu não compreender nada. Imagine, você está sentado no banco da faculdade, aprendendo geometria, aprendendo contabilidade. O professor começa a falar disso. Que raio de coisa é essa? Eu não entendi, foi nada. E a prova já é amanhã e eu não sei de nada. É para ficar louco, queridos. É para ficar louco, é algo que você não compreende, porque é maior do que você. Agora eu pergunto para você: quem foi que entendeu aquele sonho? Quem foi que compreendeu aquele sonho? Quem foi que interpretou aquele sonho? Aqui mais uma vez, queridos, era a voz de Deus no meio dos homens. Mais uma vez era Deus encarnado dizendo que algo ia acontecer e Ele ia usar de novo aquele que guardou a integridade, aquele que, ainda que estivesse na prisão, os seus valores estavam intactos, aquele que estava na prisão, mas não estava reclamando do lugar onde estava, nem do que estava fazendo,
nem muito menos se achando maior do que o lugar. Quando o sonho chegou e foi contado a ele, ó, de prontidão, interpretou. E agora deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele interpretou os dois sonhos daqueles dois homens. Quando ele interpretou o primeiro sonho, que foi o do copeiro, quando ele terminou de interpretar, que a revelação foi boa, ele disse: olha, lembra-te de mim quando tu chegares na presença de Faraó, porque eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. Eu sou hebreu. Lembra-te de mim. Queridos, se você ler o capítulo 41, versículo 9, que Faraó tem sonhos, e ele fica perturbado, e começa a falar dos sonhos dele que ninguém interpretava. Aquele copeiro se lembra disso, mas ele não relata que ele se lembrou dos acontecimentos. Ele disse: ó, das minhas ofensas me lembro hoje, das minhas práticas erradas me lembro hoje. Deus marca aquilo. Se você ler o primeiro versículo do capítulo 41, vai dizer assim, ó: passados 2 anos inteiros. Esse foi o tempo do dia que José interpretou aquele sonho, até o dia que Faraó sonhou. E se nós observarmos todo esse cenário, é Deus de novo no meio da terra, é Deus de novo no meio dos homens, e aqueles que não são de Deus não compreendem as coisas de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas na hora que Faraó chama José e que conta aquele sonho que para ele era aterrorizante, a palavra de Deus diz que José passou um tempo ali para poder interpretar. Mas passado aqueles instantes, passado aquelas horinhas, ele disse: olha, o que eu vou falar para você, homem nenhum pode fazer, homem nenhum poderia dizer, porque isso é coisa de quem? De Deus. Ninguém pode revelar algo que é do céu, se do céu não receber revelação, irmãos. Ninguém conhece Deus se Deus não se revelar para ele. O que nós sabemos de Deus até hoje, o mais perito teólogo que tiver na face da terra, ele só sabe de Deus aquilo que o Senhor se revelou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o preço do sonho de Deus, José pagou. Mas deixa eu dizer uma outra coisa para você agora: Deus não deixa ninguém sem recompensa. Porque aqueles 17 anos, aqueles 13 anos que José ficou de escravo até virar governador, foram 13 anos de muita luta, de muita distância das pessoas que ele amava. Mas será que ele conseguiria, lá perto do pai dele, livrar o seu povo da fome? Será que ele conseguiria chegar governador do Egito, lá nas terras de Canaã? Queridos, sonhe os sonhos de Deus e queira realizar os sonhos de Deus, que Deus vai te elevar, Deus vai te recompensar, Deus vai te fazer grande, para que você saiba que Deus é Deus para cumprir a vontade dele e se revelar a quem ele quer, da maneira que ele quer, para que os seus planos sejam todos realizados. Deus está nos convidando, queridos irmãos,
para sonharmos os sonhos de Deus, para fazermos a vontade do Senhor. Busquemos, igreja, busquemos, porque a hora é agora, o tempo é esse, a igreja é essa, a seara está ali fora e Deus está esperando, aguardando a sua atitude. Porque todos os dias uma alma clama. Porque como nós já vimos aqui, quando Abel foi matado pelo seu irmão Caim, o sangue de Abel clamou ao Senhor. Então todos os dias, irmãos, um sangue derramado clama a Deus. E Deus está contando comigo e com você, para que nós possamos fazer que esses sangues possam ser diminuídos, os sangues que são derramados e vão para o inferno. Amém? Nós teremos a oportunidade nesse próximo domingo, culto de missões à noite, evangelismo pela manhã. A escola bíblica, que seria domingo pela manhã, vai ser na próxima terça-feira à noite, às 19h30. Vai ter escola bíblica. E a AD Bandeirantes está convidada, de peso, estar aqui 8 horas da manhã no domingo, para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, que é: ide e pregai, anunciar o Evangelho a toda criatura, aleluia, para que todos aqueles que creem possam ser salvos pela palavra, pela fé, pelo poder do Espírito Santo, pela direção do Espírito Santo. Queridos, a AD Bandeirantes está com a oportunidade de fazer missões domingo que vem. Amém, queridos? A nossa programação começa às 8 horas da manhã. Nós iremos servir um café da escola bíblica normalmente até às 8h45 em ponto. 45 minutos de café. Se você não vier em jejum. Mas se você não vier em jejum, coma, se fortaleça, não tem problema. Aleluia. Mas quando for 8h46, sai de lá e vem para cá. Em nome de Jesus Cristo, nós estaremos aqui com um carro de som do nosso lado, com os instrumentos em cima, prontinhos para nós sairmos nas ruas do novo mundo, pregando e anunciando a palavra de Deus. Amém? Queridos, nós queremos também, logo no findar desse evangelismo, que vai acontecer das 9 às 11 da manhã. Depois, quando nós chegarmos aqui, nós temos servido um almoço para quem estiver fazendo esse trabalho. E aí a irmã Cida me passou uma lista, e eu quero passar para os irmãos aqui para ver se você consegue nos auxiliar. Somente em 12 quilos de peito de frango